Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano Meira. Hoje eu vou resolver uma dúvida de um assinante aqui do canal que pediu para que eu o ajudasse a encontrar as equações a partir do diagrama de momento fletor, as equações e a carga distribuída na viga, enfim. Tendo o gráfico do momento fletor, ele quer chegar à condição inicial, que é aquela viga com suas respectivas cargas. Então, nós vamos começar a resolver esse problema encontrando a equação que descreve essa curva. E essa curva mostrada aqui é uma parábola. Poderia ser outro tipo de gráfico, mas nesse caso é uma parábola, que é um exemplo intermediário, não é nem tão fácil e nem tão difícil. Bom, como todos sabem, a equação de uma parábola é uma equação de segundo grau e tem o formato ax² mais bx mais c. E como nesse caso ela representa o momento fletor, eu chamei ela de m de x. Feito isso, agora nós vamos analisar as propriedades dessa equação do segundo grau usando um pouquinho de cálculo. Quem fez cálculo 1, eu acho que todos que estão assistindo esse vídeo devem ter feito, devem ter aprendido em algum momento que para encontrar o ponto de máximo ou de mínimo de uma função é preciso derivá-la e igualar o resultado da derivada a zero. E o valor de x correspondente é o ponto de máximo. Muito bem. Nesse caso, fazendo a derivada dessa função m de x, é uma derivada bem simples, porque derivar ax² resulta em 2ax, e derivar bx resulta em b, e a derivada do c é zero, porque o c é uma constante, então a derivada dela é essa função aqui. Se nós igualarmos isso a zero, eu tenho então 2ax mais b igual a zero. Essa aqui é a derivada igualada a zero. Quando eu isolo o x nessa função, eu estou obtendo o valor de x correspondente ao ponto de máximo da função. Ou seja, o valor de x que der aqui, após a derivada, corresponde ao ponto, o x, que representa o máximo dessa função. Então, o ponto de máximo dessa função ocorre com um valor de 62,5 kN/m, e o x correspondente deve estar aqui no meio, deve valer 5, e é dado por essa função. Ok? Então, só um pouquinho de lembrete do cálculo. A primeira condição que eu vou aplicar para tentar resolver esse problema é a seguinte. Eu sei que o momento quando x é igual a zero é igual a zero. Isso eu posso obter essa informação através do gráfico. Quando x vale 0 metros, o momento vale 0 kN/m. Então, aplicando essa condição na equação geral, eu tenho o seguinte: a equação geral é ax² mais bx mais c. Quando x vale zero, o resultado tem que dar zero. Ou seja, o m de x terá que ser igual a zero quando o x for igual a zero. Então, aqui eu tenho ax², vai ficar a vezes zero ao quadrado. Aqui eu tenho bx, vai ficar b vezes zero. E aqui eu tenho c. C é uma constante que não depende de x. Então, esses dois primeiros termos são nulos, sobra apenas o c, portanto, zero é igual a c, ou seja, c vale zero. Já matei o primeiro termo da equação, que é o c. Feito isso, agora eu vou aplicar uma segunda condição, que é a seguinte. A condição que diz que o ponto de máximo, só um instante que desconfigurou aqui, desculpe, estava errada a ordem aqui das equações, mas olha só, a segunda condição é a seguinte: eu vou pegar aqui a equação geral, ax² mais bx mais c, e vou lembrar que no ponto de máximo ela vale 62,5. E olhando aqui para a equação, pela simetria do problema, eu sei que o x correspondente a esse valor é igual a 5. Ou seja, quando x é igual a 5, ela tem esse valor de 62,5. Então, o que eu estou fazendo aqui na equação é, em todos os pontos onde eu tenho x, eu estou substituindo por 5. E eu sei que o resultado disso tem que ser igual a 62,5. E o c eu substituí aqui igual a zero, porque eu já sabia da primeira condição. Então, feito isso, eu posso resolver? Ainda não posso resolver, porque eu tenho duas incógnitas nessa equação. Eu tenho tanto o a quanto o b, que são letrinhas que eu desconheço nesse momento. Então, a partir daqui, eu já não consigo fazer mais nada, a não ser aplicar a terceira condição. E que condição é essa? A condição de que
quando o x obtém o seu valor máximo, eu tenho igual a menos b sobre 2a, que foi o que a gente obteve lá no começo, né? X máximo é menos b sobre 2a. A gente aprende isso aqui lá no 9º ano do ensino fundamental. Bom, o x máximo é o valor de x para o qual a função assume sua intensidade máxima, que nesse caso é x igual a 5 metros, onde o momento fletor tem seu valor máximo de 62,5. Fazendo então as devidas substituições, eu tenho 5 igual a menos b sobre 2a. Eu posso, nessa equação, passar o 2a multiplicando, vai ficar 5 vezes 2a vai dar 10a, igual a menos b, que me leva à conclusão de que b é igual a menos 10a. Ok? Esse bzinho aqui de vermelho, agora escrito em termos de a, eu vou substituir lá na segunda condição, onde eu tenho também o b de vermelho, justamente para você saber de onde vem cada coisa. É o meu esforço didático para que isso pareça um pouco menos difícil. Fazendo então essa substituição, eu vou fazer o seguinte, tá? Esqueçam esse último slide aqui em roxo, porque a gente vai entender ele no final, tá? Eu tenho aqui 62,5 igual a vezes 5 ao quadrado, mais b que multiplica 5, só que o b agora eu sei que vale menos 10a, e vezes 5 mais 0. Fazendo então aqui a resolução disso, né? 5 ao quadrado é 25, 25 vezes a dá 25a. Aqui eu tenho menos 10 vezes a vezes 5, dá menos 50a. E é bem fácil resolver essa equação. Vou ter aqui, isolando o a, resolvendo ela, menos 62,5 sobre 25, que dá menos 2,5. Esse aqui é o valor do a, tá bom? Eu acredito que essa aqui é uma equação do segundo grau, mas é fácil de resolver. Eu acredito que vocês não vão ter problema, então não vou me enrolar muito nisso. Agora que eu sei que o a vale 2,5, eu volto aqui para a terceira condição, para a parte que está em vermelho, onde eu tinha menos 10a, e substituo 2,5 no lugar do a. E eu vou obter então o valor do b, que era menos 10 vezes a, menos 10 vezes 2,5, que dá 25. Menos com menos é mais aqui. Pronto, agora eu encontrei o A, o B e o C. Ou seja, eu já tenho todos os elementos necessários para montar a equação que descreve o momento fletor. Vamos então mudar de slide aqui. Aqui estão todas as informações que eu calculei anteriormente. E vamos pegar a equação geral do momento fletor. É ax² mais bx mais c. Substituindo então A igual a menos 2,5, B igual a 25 e c igual a 0, eu tenho esta função aqui que descreve o momento fletor e que gerou aquele gráfico que vocês viram anteriormente. Muito bem, só que o objetivo é descobrir as outras coisas. Vamos descobrir a função que descreve a cortante. Lembra que o momento fletor é a integral da cortante? Se o momento fletor é a integral da cortante, isso significa que a cortante é a derivada do momento fletor. Nesse caso, eu já tenho o momento fletor. Se eu derivar ele, eu encontro a cortante. Então, a cortante é, por definição, a derivada do momento fletor. Vamos fazer, então, esta continha. Derivando essa função aqui é bem fácil, né? Derivada de menos 2,5x², o 2 desce multiplicando, vai ficar menos 5x. Está aqui, menos 5x. Derivada de 25x é apenas 25. Pronto, já encontrei a função que descreve a cortante. Agora, vamos finalmente obter o valor da carga distribuída. Lembra que a cortante era igual a menos a integral da carga distribuída? Agora é o contrário, a carga distribuída é igual a menos a derivada da cortante. Tá? Isso aqui são definições, tá, gente? Então a carga distribuída é a derivada dessa coisa aqui. E derivando essa função, eu tenho q de x igual a 5. Ok? Derivada disso aqui, tem um sinal de menos, com esse sinal de menos aqui vai ficar mais. Derivada de 5x é 5, derivada de 25 é 0. Então, com esses cálculos, eu obtive as três funções, do momento fletor, da cortante e da carga distribuída. E agora, vamos ao resultado final. Eu tenho uma barra de 10 metros